que bom que você veio, que bom que você está aqui. Estamos iniciando mais um estudo da Bíblia, estamos investigando a carta aos Efésios por meio deste guia aqui. Você é o nosso convidado. Chegamos ao estudo de número 12, chamado para permanecer firme. Eu gostaria de convidar você novamente a compartilhar este vídeo. E se esse vídeo acrescentou algo para você, por favor, deixe um comentário, nem que seja um verso da Bíblia, aperte o botão gostei e espalhe esse vídeo. Quanto mais você praticar uma dessas ações, mais você está dizendo para a plataforma: este vídeo é relevante. Eu quero que a plataforma compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Sabe quando aparece assim na sua página inicial, quando aparece próximo vídeo? Então, é isso que você ajuda a fazer. Ajude-nos a espalharmos este vídeo. Vamos aqui para a parte de sábado. A lição menciona a história de Eliseu e do seu servo. Eliseu morava no alto de uma colina e de repente aquela colina foi cercada pelo exército inimigo. E Eliseu bem tranquilo, sabe? Como se nada houvesse de diferente. E de repente o seu servo sai, abre a porta da varanda, né? Abre a janela e olha e fala: estamos cercados, vamos morrer. Soldados com os seus armamentos, com os seus carros, com os seus cavalos. Eliseu! Eliseu! E ele desesperado: você já viu o que está ali fora? Eu imagino assim Eliseu na cadeira de rodas, né? E aí Eliseu gira aquela cadeira de rodas e fala: pequeno jovem, né, você está tão preocupado, né, por que tanta ansiedade? Ali como a palavra, Eliseu, quem sabe com a barba longa, né, os cabelos, sem cabelos, que ele era calvo, e aquele jovem tão afoito, ele: pequeno jovem, fique tranquilo, né, ali fala a voz da experiência. Mas são os que estão conosco dos que estão contra nós. E ele ora a Deus pedindo que os olhos daquele jovem pudessem ser abertos e ele conseguisse enxergar para além dos bastidores, para além das cortinas. E então, quando ele novamente olha para fora, ele vê o exército de Deus também rodeando a casa de Eliseu. Mas são os que estão conosco do que os que estão contra nós. O exército de Deus, ele é mais numeroso. Talvez você tenha essa sensação de que a maioria não segue a Deus. A maioria segue o grande rebelde. Os que seguem a Deus é apenas um pequeno grupinho e temos aquela sensação que o pequeno grupo é o grupo perdedor, né? Porque a maioria não estuda a Bíblia, a maioria não quer compreender a verdade para este tempo, a maioria vive na vaidade dos seus próprios pensamentos, alheios à vida de Deus, né? E será que estamos mesmo no caminho certo? Será que seremos vitoriosos? E só existe maioria, meu querido amigo, quando você considera apenas este planeta. Quando você permite que os seus olhos vejam para além deste mundo, você vai se lembrar que de todas as bilhões de galáxias com seus bilhões de estrelas e planetas, apenas um planeta da Via Láctea que se rebelou. Apenas o planeta Terra. Então todos os seres não caídos, dos mundos não caídos, mas a multidão dos anjos reunidas é que forma a verdadeira maioria. Ali estão os verdadeiros eleitores. O nosso partido é vencedor. Uma parte ínfima é representada pelos ímpios deste mundo. Nós pertencemos ao grande grupo, ao maior partido. Então, toda vez que você pensar: mas a maioria não pensa desse jeito. Não, é o contrário, é a minoria que está com Satanás. Que Deus possa abrir os seus olhos, assim como o servo de Eliseu, e você possa se lembrar que mais são os que estão conosco. Você está ao lado dos anjos fiéis, você está ao lado dos mundos não caídos que nunca pecaram. Apenas um grupelho, uma pequena classe de pessoas se uniu a Satanás. Então,
você está sendo chamado para permanecer firme. Veja que reflexão bonita temos na parte de sábado. Parte de domingo, discurso de batalha. Ele pede aqui para estudarmos Efésios 6, 10 a 20. Não é mesmo? Vamos ver o nosso esboço. Estávamos no capítulo 6 de Efésios e agora continuaremos no capítulo 6 de Efésios, o código ético e moral da nova aliança, o estilo de vida do novo homem. Mas agora já estamos em tom de despedida, estamos nos dirigindo para o final, para o encerramento dessa carta. Estude a conclusão vibrante da carta de Paulo. O que seu grito de guerra significa para nós como combatentes no conflito? Então, a lição 12, ela vai se focar em Efésios 6, 10 a 13. E a lição da semana que vem vai se focar nos versos 14 em diante, que vai falar deste homem aqui, deste soldado e da armadura dele. O que essa armadura significa? Esse soldado romano esteve aqui no fundo desde o início da lição, mas vamos chegar no soldado na lição 13, na próxima lição. Então hoje vamos nos concentrar em Efésios 6, 10 a 13. A temática aqui vai girar em torno dos primeiros versos, você vai ver. Então vamos aqui, Efésios 6, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então já é um tom de despedida. Olha, eu falei sobre o novo homem, eu falei sobre judeus e gentios no mesmo corpo, eu falei sobre a família, eu falei sobre o que mais? Sobre marido e mulher, eu falei sobre pais e filhos, eu falei sobre patrão e empregado. Agora temos que terminar, né? Quanto ao mais, você vai buscar força no Senhor. Quanto ao mais. Então, se faltar alguma coisa, lembre-se de ser fortalecido para esta guerra no Senhor. Verso 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então aqui está a armadura de Deus. Ele utiliza como metáfora a armadura de um soldado romano. E aí depois ele transpõe isso para as armas da nossa milícia, que não são armas carnais, né? São armas espirituais. E ele destaca aqui quem é o inimigo. O inimigo é o diabo. Então, mais uma vez, eu quero recapitular a ideia. As pessoas aqui na Terra estão envolvidas em guerra política. E aí existe a guerra dos homens contra as mulheres, ou das mulheres contra os homens. Essa não é a nossa guerra. Existe a guerra da geração conservadora contra a geração liberal, dos pais, né, versus os filhos, da geração X contra a geração Y. Essa também não é a nossa guerra. Existe a guerra entre os patrões e os empregados, ou entre o proletariado e os donos dos meios de produção, né, a guerra de classes. Essa também não é a nossa guerra. Para que então nós seremos fortalecidos no Senhor? Para vencermos o diabo, para vencermos o pecado, a carne, o pecado e o diabo. Verso 12, olha lá, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Se você continuar lendo, ele vai falar aqui que você deve estar firme, né, com a verdade, vestindo com a couraça da justiça, né, calçar os pés com as sandálias do Evangelho da Paz, segurando o escudo da fé. Você vai usar o capacete da salvação, a espada, que é a palavra de Deus. Tudo isso veremos na semana que vem. E no final, olha, orando com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para que Paulo também possa ter intrepidez no falar, no pregar, porque ele era um embaixador em cadeias, né? E aí depois ele faz a conclusão, né? Olha, tudo que vocês quiserem saber a mais, o irmão Tíquico vai contar, e eu já o enviei para que ele console os vossos corações, paz a todos os outros, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém. E ele termina a carta, né? Então isso aqui nós vamos deixar para as próximas lições, para a gente não ficar repetindo. Estuda aqui, estuda semana que vem, então vamos nos focar até o verso 13. Então veja a pergunta.
Estude a conclusão vibrante da carta de Paulo. O que o seu grito de guerra significa para nós, como combatentes no conflito. O grito de guerra está aqui, ó. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então a primeira esperança. Eu respondi o quê? Qual é a conclusão vibrante da carta de Paulo? Existe esperança. A vitória é possível. Você pode vencer não algumas coisas. Você pode vencer tudo. Existe uma ideia aí, tem a turma do não pode, né? Não tem como, não tem jeito, que fala assim, olha, algumas coisas você vai vencer, outras não. Misericórdia, eu quero vencer tudo. Essa deformidade do meu caráter, ela fica me trazendo tristeza, né? Eu perco a paciência com os meus filhos, eu fico triste. E a lição veio trabalhando com essa parte da linguagem, você não vai perder a paciência nunca, você não vai mentir nunca, você até pode ficar irado e indignado, mas você não dá vazão, você não peca, porque você agora é o novo homem. Agora, olha o que Paulo está falando, você, né, se despojou do velho homem, se revestiu do novo homem. Agora esse homem não pode ir pelado para a batalha, ele precisa estar revestido das armas, e ele, revestido das armas, fortalecido no Senhor, ele pode vencer tudo, todos os defeitos do caráter, os grandes, adultério, né, assassinato, roubo. Agora ele vai vencer os pequenos também, a cobiça, porque a lei de Deus diz, não cobiçarás. Então é para vencer tudo, os pecados grandes e aquela cobiça dentro de nós, ela vai ser sufocada pelo Espírito Santo. Então quando eu era jovem, eu fui me entregando a toda a cobiça que havia dentro de mim, a todas as paixões carnais. Sabe por que eu pensava? Não tem como vencer. Se não tem como vencer, eu não vou nem me esforçar. Né? Ficar me esforçando, dar murro em ponta de faca. Eu vou machucar a minha mão. A faca vai ficar lá. Né? Então não tem como. E eu fui desanimando na minha vida espiritual. Olha, se não tem como, se é assim mesmo, e se Deus sabe, eu vou aproveitar. Eu lembro que foi um pastor na minha igreja, eu era pequenininho, e ele mandou a gente escrever um pedido de oração e colocar em um coração. E aquele coração a gente afixava no mural na frente da igreja e todo mundo ia cantando: Vem Espírito Santo, vem transforma meu ser. E a gente saía naquela semana de oração e colocava os pedidos ali no quadro e eu orava por aquele pedido. E eu lembro que eu falei assim: Senhor, eu não quero mais ver televisão, porque eu vi aqueles desenhos, eu sabia que estava errado, eu devia ter uns 8, 9 anos de idade, meu pai falava: filho, isso não é o melhor, né? E eu ficava lutando com aquilo, e eu fiz aquela oração, eu confiei que Deus ia me dar a vitória. E depois, mais tarde, eu fui para o internato, e lá eu ouvi uma pregação um pouco diferente. Se você lembra dessas semanas de orações, coloque aqui, era tão espiritual, era tão mágico, era tão bonito. Eu tenho saudade dessa época, né? Quanta saudade ali, os slides no projetor de slides, não havia computador, não é mesmo? Então, mas depois eu fui crescendo e eu ouvi uma pregação, né? Eu conto a história da minha vida lá no canal da Adriana Maia, né? Eu conto o meu testemunho. E eu ouvi, olha, não precisa, Deus conhece, né, como você é pecador mesmo, não tem como vencer. Eu falei, gente, não tem como vencer. É por isso, então, que às vezes eu estou caindo. É porque não tem como vencer. Aí eu joguei a toalha. Aí eu fui me deixando me levar pelas vaidades da juventude. Né? E cada vez queria experimentar algo mais, uma curiosidade por algo mais. Né? E aí você, não, quero namorar. Né? Eu também quero experimentar o que é álcool, o que é aquilo, né? Música do mundo. Por que não? Né? Porque eu vou ficar não podendo ouvir música do mundo se Deus já sabe que eu vou pecar, que eu não vou vencer, que eu não consigo mesmo. Mas aqui diz assim, que é possível vencer tudo e permanecer inabalável. Inabalável é que ele não é abalado. Essa é a linguagem da Bíblia. Não vamos atenuar isso aqui. Então, eu tenho um sermão chamado O Senhor dos Exércitos, Yahvé Tsevaot. O Senhor das hostes, o Senhor das miríades. E nós avaliamos as batalhas bíblicas durante todo o sermão, né? Então, a primeira batalha, ali o Mar Vermelho, quem foi que abriu? Foi Deus que abriu, né? Quem foi que tragou o faraó no Mar Vermelho? Foi Deus também, né? Aí o povo de Israel luta contra os amalequitas. Quando Moisés baixava os braços, o povo perdia. Aí Moisés levantava os braços, o povo ganhava. Aí Moisés abaixava, o povo perdia. Moisés levantava os braços, o povo ganhava. Aí foi lá, eu acho que Josué e Ur
segurar a mão de Moisés, agora o povo vai ganhar. Isso era o quê? Era o povo que era bom? Não, era o poder de Deus. Aí o povo chega no Rio Jordão. É Deus que abre o Rio Jordão. Aí o povo, como é que ele ganha de Jericó? Deus fala, vocês vão rodear, depois vão gritar e os muros vão cair. Assim, é Deus que deu todas as vitórias. Aí o povo vai, agora a gente é bom, vamos lá na cidade de Ai. Aí perderam. Aí Deus falou, não, vai fazer uma emboscada, vai ser desse jeito. E essa é a constante. Quando Josué conquista Canaã, depois, quando Débora e Baraque vão lutar contra Sísera, eles vêm com aqueles carros de ferro e aí, no meio do deserto, o povo está assim, tremendo de medo, vamos perder. E aí Deus manda uma chuva, aquela poeira vira um atoleiro e aí os inimigos foram derrotados. Aí depois temos Josué e Caleb, né? É povo demais, manda o povo embora, é gente demais. Gideão, é gente demais. Eu falei o quê? Não sei se é Gideão e os 300, né? E aí, Gideão e os 300 ganham aquela batalha só com uma trombeta e com a tocha de fogo. E essa é a dinâmica. Deus falou para Davi, olha, você verá o Senhor marchando por sobre as amoreiras, e a terra tremia, e Deus foi lá e fez a guerra. E aí depois Davi lutando contra o seu filho. Diz a Bíblia assim, e mais foram devorados pelo bosque do que pela espada. É Deus o tempo inteiro nas batalhas, o mérito não é do ser humano. E aí, por fim, Ezequias, preso dentro de Jerusalém, vem um só anjo e mata os assírios. Então, olha o que a lição destacou aqui. Exortações de batalha no Antigo Testamento enfatizava a ideia de que o sucesso de Israel na batalha não dependia da superioridade de suas próprias armas ou de um exército que superava o de seus inimigos. A vitória acontece na dependência da presença do poder de Deus. A chave para o sucesso não era a confiança em si mesmo, mas a firme confiança no poder de Deus e em sua provisão para o sucesso. E às vezes nós contamos a história de Davi e enfatizamos o talento humano. Davi ele ficava todo dia treinando a funda. Davi ele ficava ali no deserto, todo dia treinando, fazendo flexão, fazendo barra, lutando com a espada, treinando arco e flecha. E é por isso que ele tinha boa pontaria. Meu amigo, se Deus falasse que a pedra não ia bater, a pedra não ia bater. Agora, se fosse uma pessoa cega que atira a pedra e Deus fala, vai bater na testa, a pedra vai bater na testa. Então, não é o mérito humano, porque Golias falou, esta noite eu cortarei a sua cabeça e darei o teu cadáver às bestas feras do campo. E Davi fala assim, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome de Yahvé Tsevaot. Esse é o nome dele, Yahvé. O Senhor dos exércitos. Ele gira a pedra. Ele joga a pedra. Ninguém teve coragem de ir para aquela guerra. Saul, que era o mais apto, não foi. Quando Davi foi, ele quis pôr a armadura em Davi. Davi falou, não consigo andar com isso, me tira isso, eu vou em nome do Senhor dos exércitos. E aí quando Davi escreve os salmos, ele fala, é o Senhor que adestra os meus dedos para a batalha, que puxa o arco até aqui, que solta, que mostra a pontaria, que a espada vai bater aqui e não ali. É o Senhor que adestra os meus dedos para a batalha. Então essa vitória que vamos vencer tudo, ela não depende de nós, porque nós não temos condição de vencer. Mas se nós mantivermos a fé que Ele pode vencer e que a graça dele nos basta, nós venceremos e permaneceremos vitoriosos. Aqui que está o X da questão, você permanece vitorioso. O que Davi escreveu, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito que não cai, um espírito que não desiste, um espírito que não se abala. Nós não temos condição sequer de levantar, mas o poder de Deus tem condição de não nos deixar cair. Vamos então, o que eu ressaltei aqui, o discurso de batalha, nós seremos vitoriosos, a vitória é nossa, onde pisar a planta do teu pé, aquela terra Deus vai te conceder. Existe esperança ao pecador, existe esperança àquele que está lutando aqui neste mundo, é possível vencer. Segunda-feira, fortalecidos no Senhor. Em que sentido o grande conflito envolve poderes sobrenaturais, literais? É central no argumento de Paulo, porque manter essa verdade de nós é importante em nossa caminhada para com Deus. Vamos ver aqui o verso 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta é contra quem? Contra os principados e potestades,
O que são principados e potestades? Nós vamos ver na parte de quinta-feira, mas é uma referência a anjos. Às vezes pode ser anjos do bem ou anjos do mal, mas são anjos, são poderios que Deus criou. São criaturas muito fortes, são criaturas muito inteligentes, são criaturas muito poderosas. É o exército pessoal de Cristo, né? Ele não é o Senhor das hostes, ele que criou os anjos. Agora, alguns anjos se rebelaram. Eles são chamados de dominadores deste mundo. Jesus Cristo não falou, o mundo jaz no maligno? Então eles estão dominando aqui o príncipe deste mundo. E aí Jesus derrota o príncipe deste mundo na cruz. Hoje, quem manda nisso aqui é Jesus, viu? Jesus já derrotou Satanás na cruz e ele instaurou o reino da graça. Em breve ele virá expulsar Satanás do reino, né, e reivindicar o planeta Terra. Ele vai então se assentar no trono da sua glória, o reino da glória. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E muitas pessoas perguntaram, Tiago, mas o céu não é onde Deus habita? É que existem 3 céus. Paulo não falou que ele foi até o 3º céu? Então o primeiro céu é onde as aves voam. O segundo céu, onde, né, os satélites, ali as naves espaciais, né, ali onde o James Webb, o telescópio Hubble, onde eles estão. É o espaço, o segundo céu. E o 3º céu é onde Deus se encontra. Agora em português é tudo céu, né? Em inglês você tem o sky, que é o céu dos birds, das aves, e você tem o heaven, que é o paraíso, é onde Deus encontra. Mas em português é tudo céu. Então, onde é que está Deus, Jesus e os anjos? Lá no céu, lá no paraíso, né? No 3º céu. Onde que está Satanás e os anjos? Voando aqui em cima das nossas casas. É o céu também. Então, as forças espirituais do mal estão nas regiões celestes. Agora, quando compreendemos o grande conflito, nós vamos entender que o mal deste mundo não é o traficante. O mal deste mundo não é o Kim Jong, né? Il é o pai dele, eu esqueci o nome dele, Kim Jong-un, né? Lá na Coreia do Norte. Ah, ele é o mal, né? A China, né? A Rússia, o Irã, né? Ali que está o mal do mundo. Não! O mal do planeta é que ao nosso redor, inclusive aqui na minha casa, me observando, tem vários anjos. Os anjos bons, o meu anjo protetor, o meu anjo relator, que está registrando tudo que eu faço na vida, e esses registros vão lá para os livros do céu, e um anjo igual ele, uma entidade superior, que está esperando aqui para sugerir um pensamento mau. É como se eles estivessem jogando xadrez, eles vão ali calmamente, paciente. Deve ser entediante, né? O Tiago falou isso, é agora que eu vou puxar o tapete dele. Fica ali 2, 3 dias olhando para puxar o tapete, para fazer pecar. Então eles querem fazer pecar, se separa de Deus e depois morre. Vende a alma para o diabo, morre. E existem enganos de todos os jeitos. E por que é importante você convencer isso? Para que você consiga olhar para além dos bastidores. O livro Grande Conflito fala que o grande trunfo de Satanás é tentar fazer de conta que o diabo não existe. Porque se o diabo não existe, quem é o responsável pelo mal? Deus. E ali o Roger Morneau, né, que tem um livro publicado pela CPB, Enganado, não é enganado não, como é que é? Viagem ao Sobrenatural. Ele fala que o sacerdote satanista queria divulgar a versão de que o diabo não existe. Se o diabo não existe, o responsável por todas as mazelas, por uma criança que nasce deficiente, por uma criança que morre, por um estupro, por um assassinato, pela guerra, é Deus o responsável. Mas não. Então, quando nós entendemos que há um grande conflito, nós entendemos que o responsável pelo mal não é Deus, mas é o diabo. E ali nós conseguimos entender que, para além da nossa visão, existem seres celestiais, é uma guerra de anjos. E eu não podia deixar de mencionar aqui a experiência do Will Barron. Ele tem um livro pela CPB chamado Enganado pela Nova Era. Eu li quando eu era jovem, um livro fascinante. E ele também deu seu testemunho no canal da Adriana Maia, traduzido ali em português, Enganado pela Nova Era. Ele conta que ele começou a se interessar por psicologia e ali ele foi para um encontro onde haviam psicólogos espíritas. E ele se envolveu com a literatura mística e depois se envolve com o centro espírita. E ele então começa a praticar a meditação e aparecia diante dele um monge chamado Jual Ku, que era
né, uma pessoa que pela meditação conseguiu transcender, e agora ele era um espírito que estava ali nas montanhas do Tibete, e ele se comunicava o tempo inteiro, aquela divindade, aquele homem que ascendeu, se comunicava o tempo inteiro com o Will Barron, manipulando, doe pra cá, faça isso. E é uma história incrível. E de repente a mulher do centro espírita fala: Jesus apareceu para mim. Não foi uma visão, não. Ele apareceu no quarto. Era um anjo de luz transfigurado. Era um anjo das trevas transfigurado em anjo de luz. E ali diz que o centro espírita deveria se infiltrar nas igrejas. E ali o Will Barron passa a pregar a volta de Jesus, a vinda do Maitreya. E utilizava até alguns versos da Bíblia, ele colocava um cartaz na praia: você quer aprender mais sobre isso? E ele entrava nas igrejas e tentava arrastar as pessoas para o espiritismo. É uma guerra real, é uma guerra pela minha consciência, é uma guerra pela sua consciência. E aí, um belo dia, ele pensou: eu estou assim um soldadinho muito artificial, eu preciso conhecer mais de Bíblia, de igreja, porque eu vou nas igrejas, se eles me perguntam alguma coisinha a mais, eu não sei. Então ele viu uma enciclopédia da história das igrejas dos Estados Unidos. E ele estudando, ele se para com os adventistas do sétimo dia. E ele encontra uma mulher, Ellen White, que tinha sonhos e visões. Ele: uau! Será que outros como eu eram guiados por um espírito? E então ele fica lendo aquilo ali, impactado com aquilo, e ele vai procurar uma igreja adventista. E lá na igreja adventista eu queria ler livros sobre Ellen White. Quem foi Ellen White? Ela realmente era guiada por espíritos, ela tinha sonhos, ela falava com anjos, e ele pensa: é uma igual a mim, eu tenho que estudar dessa mulher. E então ele é conduzido para a casa do pastor, o pastor abre uma biblioteca para ele pega os livros, e quando ele então começa a ler os livros, de repente ele: eu estou sendo enganado por um anjo do mal que se passa por Jual Ku, que se passa por um espírito de sabedoria. A guerra é real, é a guerra entre os anjos, é a guerra entre Miguel e seus anjos e o dragão e seus anjos. Nós estamos vivendo em um grande conflito entre os anjos. É isso que existe. Não existe o traficante, não existe a Coreia do Norte, não existe a Rússia, não existe a briga com a sua mulher. São anjos que estão ali no seu quarto, na sala da sua casa, manipulando a sua cabeça e da sua mulher. São anjos que estão pondo a propaganda deles em filmes, novelas, jogos, para que você fique dormindo. Sendo que Paulo fala: desperta! Em uma guerra você não pode ficar na trincheira brincando de boneca. Vamos brincar de casinha, dar comidinha pra boneca. É isso, a guerra tá acontecendo. Tem tiro pra tudo quanto é lado, tem bomba explodindo, existem caças, existem tanques de guerra. E aí a gente, olhando streamings de histórias fictícias, inventadas, falando palavrão. É isso que o diabo gosta, é isso que o diabo quer, Trago, fandango e mulher, e você está, às vezes, entorpecido. Paulo fala: desperta entre os mortos e Cristo te iluminará. É a guerra. Não aceite ver a propaganda do diabo, ele quer manipular a sua mente. Então, em que sentido o grande conflito envolve poderes sobrenaturais literais? Como isso é central no argumento de Paulo? É por isso que ele deu todas aquelas orientações que nós estamos vendo. Ah, Tiago, mas eu vou parar de ver filmes, novelas? Mas você quer ficar vendo a propaganda, de Satanás? Você quer ser enganado? O Will Barron, ele pelo menos via uma entidade. Você não vê nada. Vamos passar aqui para a parte de terça-feira, que eu quero continuar. Olha, o grande conflito nas cartas de Paulo. Vejamos aqui os textos que Paulo sugeriu. Romanos 13, 11 a 14. Olha lá. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono. Quem está na guerra não pode brincar de casinha e de boneca, é para dar tiro, é para jogar bomba, Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, olha, nada deixe que
a carne domine, controle você, quer seja comida, bebida, vestuário, entretenimento, nada. É a guerra. Desperte, acorde e venha ajudar aqui nas trincheiras de Jesus, levantar a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. 1 Tessalonicenses 5, 6 a 8. Olha lá de novo. Portanto, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Às vezes eu vejo as pessoas se envolvendo demais com política, conhece todos os partidos, conhece os ministros do STF pelo nome, conhece a orientação política daquele jornalista, daquele outro. Aí ele não sabe sobre o santuário celestial. Aí pergunta para ele, me mostra determinado tema aqui na Bíblia, prova o sábado. Olha que Colossenses fala, ninguém vos julgue por dias de festas, luas novas ou sábados, porque isso é sombra, mas o corpo vem de Cristo. Me explica esse texto aqui. Isso aqui eu não sei não, tem que perguntar para o pastor, né? Vamos dar estudo bíblico? Não, eu tenho medo de fazer uma pergunta que eu não sei. Meu amigo, você tem que, para a guerra, dar o estudo bíblico. Ser macho, ser forte, é lá dar o estudo bíblico, enfrentar o diabo. Né? Ir lá para um lugar fazer evangelismo, ver o diabo possuir uma mulher igual possuir uma mulher no tanque batismal. E o pastor mergulhou lá na água e libertou aquela mulher. Vocês devem ter visto o vídeo. Amém, Senhor. Então, você tem que ir para a guerra. Aí a pessoa sabe muito de futebol, é Flamengo, é Vasco, é Real Madrid, e onde que o Neymar foi jogar, mas não sei o quê, e quem foi contratado. Mas aí, ele não conhece os eventos finais. Aí chega na igreja, ele não sabe se o decreto dominical vem antes, né, de fechar a porta da graça, se é depois, quando que vem o decreto de morte, quem é a besta. Ele não sabe quem é que vai fazer o decreto dominical. Aí você está perdido na guerra, tem a linha de comando, tem o plano de batalha, tem o alvo, tem as armas, que nós vamos estudar mais na semana que vem. Aí você foi pra guerra sem nada, foi pra guerra brincar de casinha, brincar de bonequinha, né, brincar de... um homão brincando de bonequinha na guerra. É isso que Paulo fala, acorde! Revestindo-vos da couraça da fé e do amor, tomando o capacete a esperança da salvação, tema da semana que vem. 2 Coríntios 10, 3 a 6. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são armas carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então os sofismas vêm aqui para anular a sua fé, para falar que o homem veio do macaco, para falar que se Deus é bom, por que existe tanto mal? É um sofisma, tem que anular esse sofisma, porque você vai dar o estudo bíblico, a pessoa tem essas dúvidas. Ah, mas e os espíritos? Ah, mas você tem que ir anulando os sofismas de Satanás. O Roger Morneau sabia que existia o diabo, e o diabo tinha uma narrativa. Jesus vai por fim deixar o planeta para Lúcifer. Só que para os demais, eles tinham que pregar que Lúcifer não existia. Tinham que ensinar as pessoas a acreditar na imortalidade da alma, porque quem crê na imortalidade da alma, ele abriu uma porta para aparecer um espírito para ele. Ele pode não crer em reencarnação, mas ele está um passo mais perto de acreditar. Quem crê na imortalidade da alma, abriu uma porta para ser mais enganado pelos anjos, que vão se aparecer em forma de parentes mortos. Mas você tem que levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Irmãos, eu estou enfatizando nesses últimos dias a linguagem do crente. E eu estou falando em todos os vídeos sobre filmes, novelas, jogos. Sabe por quê? Porque durante um filme de comédia a gente não consegue levar o nosso pensamento cativo em obediência a Deus. A gente não pensa no velório, a gente está na festinha, esquecendo da guerra entre os anjos. O conflito é real. E às vezes, quando nós nos distraímos, ficamos longe da nossa espada. Nem sabemos manejar a espada, que é a palavra de Deus. E às vezes, achamos que nós não vamos conseguir. É o capacete da salvação. Você está salvo. E a menos que você tire esse capacete, Jesus vai completar a boa obra que ele começou em você. Você está selado com o Espírito Santo. Só que muita gente fica confuso no meio da guerra e faz sabe o quê? Ele tira o capacete da salvação. Ele duvida. E é nesse momento que ele leva um tiro na cabeça. Cuidado. Vamos aqui adiante. Vamos então... Deixa eu falar um pouquinho do grande conflito. O que é o grande conflito? Ele começa no céu. Lúcifer começa a discordar da lei de Deus
E ele diz que Deus é um tirano que pune quem discorda. E Lúcifer passa a acusar a Deus daquilo que Deus não é. Lúcifer diz, se o mundo fosse do meu jeito, se o céu fosse do meu jeito, se eu fosse o soberano, vocês teriam liberdade de fazer tudo. E Deus não dá liberdade. A liberdade de Deus é parcial, mas eu daria liberdade de tudo. Só que a liberdade absoluta ela é destrutiva. Lúcifer é expulso do céu. E Lúcifer fala, tá vendo? Tá vendo? Quem discorda é expulso. Não há diálogo. Se Deus destruísse Lúcifer, os anjos ficariam com dúvidas para sempre. E Deus permitiu que Lúcifer fosse no universo vender o seu peixe. E Adão e Eva compraram a ideia. E Lúcifer então escravizou a humanidade. Só que os anjos ficaram tão na dúvida que até a morte de Cristo eles nutriam simpatia para com Satanás. No Calvário, as simpatias foram quebradas, mas nem tudo estava esclarecido, porque Lúcifer falou, o problema é com a lei de Deus. Adão jamais será capaz de obedecer à lei de Deus. E se a lei de Deus não pode ser obedecida, o problema está com o legislador. Ele criou um buraco para que nós caiamos no buraco e depois ele nos acuse. Essa é a acusação contra a lei de Deus. E é por isso que Jesus veio da descendência de Adão em carne humana para mostrar que a lei de Deus pode ser obedecida, contradizendo a falsidade de Satanás. Então, essa é a guerra, esse é o argumento. A guerra é sobre o caráter de Deus. Deus sabe quem está salvo e quem está perdido. Deus sabe tudo. Mas ele precisa de fazer um juízo, chamado juízo investigativo, para demonstrar aos demais seres por que aquele está salvo e por que aquele está perdido. Porque Deus já sabe tudo. Mas ao ele mostrar ao universo por que determinadas pessoas vão para o céu e outras não, ele está dando transparência ao julgamento. E na maneira que Deus julga a humanidade, ele está sendo julgado. Na maneira que Deus lida com as acusações de Satanás, os anjos vão cantar que Deus é reto e justo. Então, meu querido amigo, nós fazemos parte desse grande conflito e nós vamos mostrar que Deus é justo. Como? Apesar de pecadores, degradados, enganados por Satanás, nós vamos rejeitar tudo isso aqui nesse mundo. Tudo isso aqui é uma fantasia. Isso é um teatro. O planeta Terra é como um grande cruzeiro, sabe esses navios gigantescos com milhares de pessoas dentro do navio? Esses navios têm muitas salas de entretenimento, de jogos e piscinas. E eu gosto de imaginar que esse navio está andando nas águas e existe ali a sala do capitão. Na sala do capitão, do Criador, ele fala, olha, eu não projetei o navio para ser desse jeito. Os meus planos eram esse. Eu criei o homem e o homem, infelizmente, foi assim, mas existe o plano da salvação. Vocês foram criados à imagem de Deus, mas agora eu quero restaurá-los novamente à imagem de Deus. Jesus vai voltar, os eventos finais vão ser assim, alto clamor, chuva serôdia, e depois se fecha a porta da graça, Jesus sai do santuário, Apocalipse, e um grupo de pessoas está ali prestando atenção nesse discurso. Dentro desse navio existe uma outra sala, onde Lúcifer está ensinando às pessoas evolucionismo, espiritismo, o homem veio do macaco, você tem alma, e as pessoas estão ali envolvidas em falsas religiões, em grandes enganos. Só que a grande maioria das pessoas, sabe onde elas estão? Na piscina, no cassino. Elas estão transitando pelo barco, elas não estão ouvindo nem o registro bíblico inspirado, nem a versão de Satanás. Elas estão alheias à vida de Deus. E o navio está indo. Elas não sabem de onde o navio veio, nem para onde o navio está indo. Elas estão só aproveitando a vida, achando que aquela festa vai continuar para sempre. Jesus está falando, vocês vieram do pó, ao pó vocês tornarão, mas eu quero levá-los até o céu. E Lúcifer está em outra sala, vocês vieram do macaco, esse cruzeiro aqui, ele saiu da água, ele saiu do nada aqui, ou ele foi evoluindo, enfim, várias versões. Agora a maioria das pessoas está dormindo, não está prestando atenção à guerra espiritual. Elas estão vendo o noticiário, não percebendo que são marcos proféticos que estão se cumprindo. Por que estamos aqui? Para onde vamos? Você está em qual sala? Você está atento a todas as ordens do capitão? Ou você está escutando o conto do vigário lá na sala do grande rebelde? Ou você
está ali pelo navio, não sabe nada, né? Não sabe nem o que Satanás está planejando, nem o que Deus está planejando, mas você está indo, o navio está indo, você não sabe para onde, meu amigo. Nós temos que estudar a Bíblia, nós temos que entender os eventos finais, nós temos que conhecer o espírito de profecia, senão Satanás vai aparecer para nós, dizendo que é Jesus Cristo. E aí você vai sentir aquele cheiro de flores. Você vai ver poderes, sinais, prodígios, milagres na sua frente. E você vai ficar em dúvida da doutrina adventista, porque você não estava firme, e aí aparece um ser milagroso que fala, olha, e esse verso, e aquele verso? Nunca me explicaram isso na igreja, não vou acreditar nisso. Vamos para aqui, quarta-feira, resistência no antigo campo de batalha. Leia Efésios, notando cada vez que Paulo usou alguma forma do verbo ficar e permanecer. Por que isso é tão importante para ele? Acompanhe aqui no slide. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar o quê? Firmes contra as ciladas do diabo. Se você não estudar a Bíblia, se você não... A palavra de Deus, ela é espada. Se você não ler a Bíblia, você não tem um escudo, que é a fé. Você não vai permanecer firme. Se você for brincar de casinha e bonequinha lá no campo de batalha, que é onde você está, você vai ser derrotado. Porque não é possível ficar firme sem a armadura, sem a fé, sem a espada, sem o capacete da salvação. Não é possível ficar firme se você não está calçando as chinelinhas, o sapato do evangelho da paz, se você não está fazendo trabalho missionário. Todo crente nasce no reino de Deus como um missionário. Não tem como, você vai escorregar. Mas se você se revestir de toda, olha, de toda, não é de parte, de toda a armadura de Deus, o diabo não vence você fica firme. Portanto, olha o verso 13, tomai toda a armadura de Deus para que possais ficar firmes, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, é possível vencer tudo, você vai permanecer inabalável. Então a lição fala de que é preciso avançar contra o inimigo, conquistando os soldados de Satanás para o reino de Deus. Precisamos dar estudos bíblicos, precisamos sair e distribuir folheto. Não é só no dia do Impacto Esperança que você distribui aí meia dúzia de livros envergonhados, não. É preciso de fazer de forma consistente. Folheto contra a imortalidade da alma. Folheto contra a guarda do domingo. É guerra! Folheto contra Maria como intercessora. Temos só intercessor na Bíblia, as pessoas estão sendo enganadas. Folheto demonstrando sobre Babilônia. Folheto falando do amor de Deus. Folheto falando que existe uma nova terra. Folhetos, e você vai distribuindo, é propaganda. Ah, Tiago, mas folheto é coisa antiga. Talvez até seja, mas não ultrapassada de toda. Por que você não aprende a fazer marketing digital? Por que então você não começa a bombardear as pessoas com propaganda dirigida, com estudos bíblicos, com um clique aqui, ganhe um e-book sobre o que acontece após a morte? Por que você não usa a sua inteligência nas redes sociais para pregar o evangelho? Esse canal aqui é para ser uma arma e nós queremos logo começar o curso pré-batismal, que vai, as pessoas vão ser fisgadas aqui por meio de propaganda que aparece ali nas páginas que ela frequenta, no YouTube, no Instagram, no Facebook. É uma guerra! Você tem que se empenhar nessa guerra. É uma guerra que você tem que fazer o evangelismo, você tem que ganhar os soldados que estão do lado de cá. Então você avança, e aí quando os exércitos se encontram, você permanece firme. E depois de você esmagar o adversário, é possível vencer tudo. Você vai permanecer inabalável, o que diz lá em Hebreus capítulo 10, muito importante isso aqui. Hebreus capítulo 10, verso 39. Vamos ler do 38. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Jesus Cristo só quer que você avance. Avance em parar de mentir. Avance em trabalhar, para de roubar. Avance em ser paciente. Avance em purificar a linguagem. Aí você vai estudar o espírito de profecia. Avance em praticar a reforma de saúde. Avance em estudar a reforma do vestuário. Você não deve se vestir como gentios. Mas como é que eu devo me vestir? Estude. Avance em compreender as profecias, os eventos finais. Avance em todas as áreas. Mas nunca retroceda. Dê um passo de cada vez, mas jamais volte atrás. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo
a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Eu quero falar para vocês que eu já tive tanta vontade de desistir. Eu já tive vontade de desistir do meu casamento, da minha profissão de fé. Já tive vontade de desistir desse canal. Mas toda vez eu lembro dessa música. E eu lembro daquelas semanas de orações da minha infância, onde eu prometi servir a Jesus. Porque o que Jesus fez por mim eu jamais posso pagar. E o que eu faço para Ele não é pagamento, é apenas retribuição do amor que Ele tem por nós. E eu me lembro daquelas semanas de orações onde eram contadas histórias de missionários. Do missionário que foi preso na Índia, a mulher amarrada num tronco de árvore, o filho amarrado em outro. E ele fala, vai desistir de Jesus? Ele, estou seguindo a Jesus Cristo. E então a mulher é metralhada. Vai seguir a Jesus ou vai desistir? Jesus atrás o mundo e Cristo à frente. Jesus o guia onipotente. Atrás o mundo e Cristo à frente. Atrás não volto nunca mais. E aí vão metralhar o filho dele na frente dele. Vai desistir do evangelho? Vai parar de pregar? E ele fala assim, depois da luta tem a coroa. A recompensa é certa e boa. Depois da luta tem a coroa. Atrás não volto nunca mais. É uma guerra. Empenhe-se na guerra. Não na guerra carnal, não com as armas da nossa milícia, armas carnais, mas com as armas espirituais. Vamos aqui para a parte de, aliás, eu não li, Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, que sempre avançamos um passo. Você não pode voltar. Você avançou na reforma de saúde, você não volta. Você avançou no linguajar do cristão, você não volta. Você avançou, você só avança, você não retrocede. Vai ganhando as trincheiras do inimigo, vai avançando, vai derrotando, vai caminhando pelo vale da sombra da morte, sabendo que Jesus está contigo. Certamente a bondade e a misericórdia te seguirão. Quinta-feira, lutando contra os poderes malignos. Qual foi o propósito de Paulo ao listar uma variedade de títulos para os poderes espirituais malignos? Vejamos aqui. Efésios 1, 20 a 21. O poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Então Jesus Cristo tem poder acima de todo principado e potestade. Dentro do gnosticismo havia uma variedade de anjos e de seres e de classes de anjos, e as pessoas podiam pensar, mas assim, será que Jesus, ele é de qual classe? Talvez tenha uma superior a Jesus. Aí Paulo falou, não, meu amigo, o que veio aqui e morreu por você é o top. Ele é o que está superior, ele está acima de tudo. Então, Jesus, ele é maior que qualquer anjo. Não existe outro que se iguale ou rivalize com Cristo. Efésios 3:10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, por meio da igreja, nós revelaremos o caráter de Deus, o amor de Deus, aos principados e potestades. Aos anjos bons e maus, eles estão vendo o desenrolar da história na história do planeta Terra. Eles estão vendo o plano da salvação aqui. Por fim, Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Qual foi o propósito de Paulo ao listar essa variedade de títulos? Dizer que existem várias classes de anjos, mas Jesus é superior a todas elas. Eles são seres criados. E tem algo mais. Você tem que se lembrar. Nós tratamos aqui de relacionamento marido e mulher, pais e filhos, patrão e empregado. A nossa luta não é homens versus mulheres, filhos versus pais, patrões versus empregados. Essas são as lutas que Satanás quer que você pense, que é isso que acontece. Então, por que eu estou falando isso aqui, meu irmão? Porque o Espírito Santo quer que eu avise. Enquanto essa batalha entre os anjos ao nosso redor está acontecendo, nós estamos vendo uma comédia, dando risada. E os pensamentos não estão sendo levados cativos a Cristo. E no momento desse a gente pode escorregar. E Satanás ganha o jogo da vida. Ganha a sua alma para sempre.
O novo homem, ele não anda como os gentios. O chamado de Deus, ele é muito elevado, ele é muito superior. Tiago, mas é tanta coisa, será que eu vou conseguir? Olha o que nós lemos aqui. Quem fortalece você é o Senhor. Sede fortalecidos na força, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele é possível vencer tudo. E é possível permanecer inabalável. Como é que você vai fazer no tempo da perseguição? Quando Jesus deixar o santuário celestial, diz o livro Grande Conflito, os santos terão de permanecer, os crentes terão de permanecer aqui nesta terra, diante de um Deus santo, e não haverá intercessor no santuário celestial. O Espírito Santo vai ficar com você. Se o Espírito Santo te abandonasse, já era. Mas o Espírito Santo continuará com você, né, refreando as suas paixões. Mas ali você terá de permanecer inabalável. É aquele momento, quem é justo, faça justiça. Quem é santo, santifique-se ainda. Quem é ímpio ainda. Então, Jesus deixa o santuário celestial e há um tempo, a angústia de Jacó, há decreto de morte, as pragas caindo sobre a terra. Depois de você ter vencido tudo, e tem que vencer tudo antes de Jesus deixar o santuário, antes de se fechar a porta da graça, e nós não sabemos quando será. Você vai permanecer inabalável. Então, não diminua as palavras da Bíblia. Esse tudo, é possível vencer tudo. O pecado, a carne e o diabo. Então, às vezes, a gente lê a Bíblia e ameniza as palavras da Bíblia, e é uma vitória que não é uma vitória. Ganha, mas não leva. É para vencer tudo e tudo. É o que diz o texto bíblico. Não ultrapasseis o que está escrito. Não retireis palavra da Bíblia. Olha o que diz a Bíblia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana ou sobre-humana. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além de vossas forças. Por nós não conseguimos, mas Deus ainda envia o livramento. Como nós devemos vencer? Certa vez eu vi um pregador dizendo que não é possível vencer. É uma contradição a esse texto aqui. Dizendo que podemos vencer com a armadura de Deus, com o poder de Deus, com o Espírito Santo. E ele dizia assim, olha, eu até coloquei aqui. Segundo as Escrituras, os cristãos não são chamados para vencer como Jesus venceu. Nós não vencemos como ele venceu. Antes, nós vencemos porque ele venceu. E essa afirmação seria verdadeira? Foi uma afirmação como essa que eu pensei. Já que não tem como vencer, então vou me entregar, né? Vou me entregar na carne, vou aproveitar, vou ser feliz do que ficar lutando, dando murro em ponta de faca. E depois Jesus falou, menino, não precisava nada disso, porque curtisse a vida aqui no mundo, eu ia voltar, eu sei que não tem como vencer mesmo. Mas a Bíblia diz que é para vencer. Mas aí o pregador dizia, né? Não vencemos como ele venceu. Antes, nós vencemos porque ele venceu. Será que essa é uma afirmação bíblica? Vamos investigar o que a Bíblia diz? Olha lá. Apocalipse 3:21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci. Veja ali, ó, ao vencedor, vírgula. Aí você pula para outra vírgula, que entre vírgulas ali é uma explicação, né? Então você pode ler o texto aqui. Ao vencedor, assim como também eu venci, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu me sentei com o meu Pai no seu trono. Então veja só, essa frase, não vencemos como ele venceu, antes vencemos porque ele venceu, ela não é bíblica. Porque Efésios promete a vitória, né? Uma vitória sobre tudo. E Efésios diz que essa vitória é contínua, você permanece inabalável, né? Agora, aqui em Apocalipse diz que ao vencedor, assim como eu venci, Jesus falando, ó, é para vencer como eu venci. Então, na verdade, essa frase ela não é bíblica, na verdade devia ser o contrário, né? Porque Jesus venceu, nós vencemos como ele venceu. Agora, eu quero mostrar para você no espírito de profecia promessas de vitória, para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi, para que você tenha a esperança de que a sua família pode ser vitoriosa, que o seu casamento pode ser vitorioso, que você não precisa se divorciar, que você pode abandonar o vício em pornografia, que você pode abandonar suas práticas homossexuais, que você pode vencer tudo e ser feliz. Deus quer que você seja feliz. Veja lá, o maior discurso de Cristo, página 17.
Foi mediante o desejo de exaltação própria que o pecado entrou no mundo e nossos primeiros pais perderam o domínio sobre a bela terra, seu reino. É mediante a abnegação que Cristo redime o que se havia perdido. O que Cristo diz? Ele diz que devemos vencer como ele venceu. E aí o Espírito Santo coloca a referência a Apocalipse 3:21. Aqui é o Espírito Santo interpretando o Espírito Santo. É um profeta explicando outro profeta. Um pouco ali, um pouco aqui. Por meio da humilde renúncia do próprio eu, podemos tornar-nos co-herdeiros com ele quando os mansos herdarão a terra. E recebereis poder, página 370. Muitos dizem, porém, que Jesus não era como nós, que ele não era como nós somos no mundo, que ele era divino e que, portanto, não podemos vencer como ele venceu. Mas isso não é verdade. Então algumas pessoas falam, não, mas não é possível vencer como Jesus venceu, e utilizam esse argumento. A irmã White diz, olha, isso não é verdade, é possível vencer como ele venceu, não utilize essa objeção. Porque, na verdade, ele não tomou a natureza dos anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Hebreus 2:16-18. Cristo conhece as aflições do pecador. Ele conhece as suas tentações. Tomou sobre si a nossa natureza, foi tentado em todas as coisas do mesmo modo que nós. Ele chorou, foi homem de dores e sabe o que é padecer. E ele é o nosso herói. E agora ele vai fazer de você também um vencedor. Não porque você é bom nada, mas é porque ele é bom. Porque ele venceu. Nós podemos vencer como ele venceu. Agora aí recebereis poder, página 352. Talvez acheis que não podeis receber a aprovação do céu. Pode ser que digais, nasci com uma tendência natural para este mal e não posso vencer. Mas foram tomadas todas as providências por nosso Pai Celestial para poder desvencer toda a tendência pecaminosa. Deveis vencer como Cristo venceu em vosso favor. Ele diz, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21. Novamente, o Espírito de Profecia menciona Apocalipse 3:21 como a prova bíblica de que é possível vencer como Cristo venceu. Foi o pecado que pôs a família humana em perigo e antes de ser criado o homem foi tomada a providência de que se o homem não suportasse a prova, Jesus tornar-se-ia o seu sacrifício e penhor, para que pela fé nele o homem pudesse reconciliar-se com Deus, pois Cristo era o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Cristo morreu no Calvário para que o homem tivesse poder para vencer suas tendências naturais para pecar. O homem não tem poder, mas a morte de Cristo no Calvário nos habilitou com poder. A minha graça te basta e a graça pode tudo. Não podemos dizer que a graça não pode isso e aquilo, não. A graça pode transformar a sua vida. Você pode ser vitorioso, não desanime. Enquanto você mantiver os olhos em Cristo, se esforçando ali, o milagre será operado por Deus e você não vai perceber. Apenas se esforce. Não olhe para as suas falhas e defeitos, mas olhe para Cristo. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 195. João chamou a atenção do povo para o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há muita coisa nessa expressão, que tira. A pergunta é, continuaremos a pecar como se fosse impossível vencermos? Como devemos vencer? Como Cristo venceu. E esta é a única maneira. Ele orava a seu Pai Celestial. Podemos fazer a mesma coisa. Quando tentados a falar e praticar o que é mal, resisti a Satanás dizendo, não submeterei minha vontade ao teu domínio, cooperarei com o poder divino e pela graça serei vencedor. Satanás pode angustiar, Satanás pode espezinhar, Satanás pode nos causar desespero, mas ele não pode fazer uma alma sequer pecar. Ele não pode quebrar o poder da vontade. E a vontade escondida em Cristo leva o homem a ser um vencedor, porque Jesus é amor, Ele quer o nosso bem. Vamos para o último texto, Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 303. Foi mostrada a posição elevada e de responsabilidade que o povo de Deus deve ocupar. Eles são o sal da terra e a luz do mundo e devem andar assim como Cristo andou. Hão de passar por grande tribulação,
O presente é um tempo de luta e prova, diz nosso Salvador. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21. A recompensa não é dada a todos quantos professam ser seguidores de Cristo, mas aos que venceram assim como ele venceu. Devemos estudar a vida de Cristo e aprender o que seja confessá-lo diante do mundo, andando de modo digno a nossa vocação, andando como o novo homem, nos despojando do velho homem, não andando como os gentios. Querido amigo, talvez eu falei algo que mexeu com você. Mas pense, será que aquilo que mexeu com você não pode ser um ídolo? Aquilo que você, não, mas será que Deus pede isso mesmo? Eu senti tudo isso quando eu descobri que Deus não gostaria que assistíssemos às atrações de Satanás. Eu pensei, Senhor, como que eu nunca vou poder falar um palavrão? Como que eu vou mudar o meu vocabulário? É possível. Senhor, como que eu vou parar de comer carne, vou com essa alimentação? É possível. E é para o seu bem, para você viver mais, para você viver com mais qualidade, principalmente para você ter mais espiritualidade. É possível, você não quer ser o novo homem, a imagem de Deus restaurada na humanidade, vivendo para sempre para louvor da glória da sua graça. É a grande promessa do livro de Efésios. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos do novo homem, revestivos de toda a armadura de Deus, para que você possa vencer assim como Jesus venceu, porque Ele já venceu a seu favor. E depois de ter vencido tudo, você, os seus filhos, a sua esposa, vocês vão permanecer inabaláveis. Vem a perseguição, vem a angústia de Jacó, vem a provação. Você vai sofrer, você vai ser perseguido, mas naquela manhã da ressurreição, você abrirá os braços e exclamará: ora vem, Senhor Jesus. Aqui está a realização de todas as nossas lutas. Aqui estamos diante da vida eterna. Aqui estamos diante dos anjos vencedores. Aqui estamos diante do nosso Redentor. Ora vem, Senhor Jesus. Eu e a minha casa servimos-te enquanto no planeta Terra. Leve-nos agora para o teu lar e por fim restitua-nos este planeta, a nova terra. Permita que vivamos na tua santa cidade, Sião, onde encontraremos para sempre o nosso lar, com os anjos, com o Cordeiro e com o Pai. Que esse dia chegue logo. Amém.